Vitrine Plus, patrocínio. Miriam Gotter, Espaço da Beleza. Bianco Interiores. E IMA, Imagens Médicas Avançadas. Neste bloco, eu converso com a doutora Sargiele. Vamos falar, então, de Outubro Rosa. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação a gente conversar sobre esse tema, né? Outubro, então, é o mês que a gente reserva, é um mês especial onde a gente fala sobre o câncer de mama, sobre a prevenção, sobre a saúde da mulher. Ok. Doutora, como relacionar a pandemia ao câncer de mama? Há uma demanda muito grande, com certeza, sempre tem, todos os anos, há muitos anos. Mas essa mulher está se cuidando mais? Não, devido à pandemia? Infelizmente, com a pandemia, o que a gente tem evidenciado é uma redução no número dos exames dessas pacientes, né? Então, a gente teve um atraso no diagnóstico, no rastreamento, porque esses pacientes foram orientados a ficar em casa, né? Então, agora, graças a Deus, né, os números têm reduzido, então essas pacientes, aos poucos, têm retornado, né, a nos procurar e, devagarzinho, a gente tem feito esse rastreamento ou feito o diagnóstico, né, dessas pacientes que, infelizmente, não vieram antes. Verdade. Quando a gente fala em diagnóstico, tratamento, a prevenção, como que anda aqui na nossa região? Como que está, assim, a nível mundial, de Brasil, enfim? Então, o câncer de mama, né, dentre os tumores das mulheres, né, é o mais prevalente, então, não só no Brasil, não só em Santa Catarina, mas no mundo todo. Então, a gente ainda tem bastante diagnóstico, né, em especial nas pacientes mais idosas, que é um dos fatores de risco, né, as pacientes com envelhecimento, mas também a gente precisa lembrar que as pacientes hoje em dia também têm um diagnóstico numa idade mais jovem, né? Então, o que a gente precisa lembrar, né? As pacientes que menstruaram muito cedo, ou as pacientes que tiveram uma menopausa muito tardia, as pacientes que tiveram filho, não tiveram filho, amamentaram ou não amamentaram. Então, a gente tem um grupo bem heterogêneo, né, que a gente precisa avaliar. Então, infelizmente, ele ainda existe. Então, por isso que no mês de outubro a gente precisa lembrar, né, que o rastreamento é importante, o diagnóstico dessas lesões, né, pequenas e inicial, a gente tem uma probabilidade de cura que pode chegar até 95%, né? Então, por isso que é tão forte esse nosso chamado Outubro Venham, vamos nos cuidar, né? Vamos nos olhar, vamos nos tocar, vamos, né, apalpar, enfim. Eu conversava com você em off sobre, eu vejo assim, a dificuldade e o preconceito, de repente, das senhorinhas, de ter uma cultura, ter criado aquela cultura, vamos dizer assim, familiar, aquela senhorinha mais do interior, que de repente não tem assim uma mente tão aberta ou um esclarecimento quanto a procurar um profissional. E quando a gente diz assim, é um mastologista, é um profissional homem, há um preconceito. A gente ouve muito falar isso. Realmente isso acontece? Será? Eu acho que antes desse preconceito, daqui a pouco, de procurar algum profissional, né, do sexo masculino, eu acho que tem muito o medo da palavra câncer. Também. Né? Então, eu acho que as mulheres, às vezes, sentem algum nódulo, muitas delas ficam em casa, não procuram atendimento, pelo medo do diagnóstico, pelo medo do que houve, né? Então, tem um mito, né, da palavra câncer. Eu acredito que na nossa região, infelizmente, ainda tem um pouquinho dessa cultura, né, mais paternalista, né, as mulheres têm um pouquinho de receio, mas aqui na nossa clínica nós temos o Dr. Fernando, que ele tem um carisma, um cuidado com as pacientes que elas procuram bastante. Então, eu acredito que isso vem mudando, né, ao longo do tempo, então as coisas vão se ajeitando. Quando falamos em tratamento, a tecnologia aliada a tudo isso, a radioterapia, a quimioterapia, oral, enfim, como que está a farmacologia? Então, a gente vem cada vez mais conhecendo o câncer de mama, né? Antes a gente tratava ele de uma maneira mais igual, né? Os protocolos, hoje em dia a gente tem uma diferenciação dos tipos de tumor, como que ele se comporta.
Então, drogas mais específicas, né? Então, o tratamento tem melhorado, tem avançado muito, então a gente está conseguindo sobrevidas melhores para essas pacientes, né? Mas sempre é importante reforçar, né, que muitas vezes a paciente que a gente faz um diagnóstico, né, mais inicial, daqui a pouco só a cirurgia é o suficiente, né, não precisa de tratamentos complementares, né. Nós temos a radioterapia agora aqui na clínica também, que vai ser um ganho muito positivo, não só para Lages, mas como para a região, por proximidade, né. Então, tem melhorado bastante. Os números, infelizmente, continuam os mesmos, né, em termos de diagnóstico, né, do surgimento dessas pacientes. Mas eu acredito, o que eu percebo, assim, que ainda vem muita paciente com diagnóstico de câncer de mama avançado, né, aquela paciente que a gente precisa começar com a quimioterapia para reduzir a mama, né, não ao contrário, uma lesão inicial em que a gente começa o procedimento com a cirurgia, né, e depois segue o processo. Então, infelizmente, elas estão vindo ainda com a doença, até mesmo às vezes um cenário metastático mais avançado. A mamografia é um grande aliado nosso, né? Então a gente é capaz, através dela, de fazer o diagnóstico de lesões pequenas que ainda não são palpáveis, né? Por exemplo. Quando a gente comenta com as pacientes sobre a mastectomia essas novas mamas, a gente ouve muito falar, né? Não ficou como eu queria, foi muito dolorido, é muito triste. Porque querendo ou não, assim, né? A gente tem a feminilidade da mulher, a sexualidade, então muitas vezes a mulher, ao se ver sem a mama toda ou um pedaço dela, se sente como estivesse mutilada, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente tem trabalhado cada vez mais isso, né, com equipe multidisciplinar, com psicólogos, né, o mastologista, o oncologista acompanhando junto. Né, a nossa prioridade é deixar essa paciente curada. E hoje em dia as tecnologias, né, tanto de cirurgia, estão muito avançadas. Então a gente consegue procedimentos estéticos que deixam a paciente satisfeita, né, tem reconstrução de mamilo, tem opção de tatuagem, tem bastante alternativa, né? Até porque mexe muito, né, com a autoestima, né, dessa paciente. É o cabelo, é a sobrancelha, enfim, tantas coisas, além, claro, e muito evidente, o psicológico. É verdade. A queda do cabelo é algo que mexe bastante também com as pacientes, né? Agora a gente utiliza algumas outras medidas, como a touca, né, que para alguns protocolos de quimioterapia reduz bastante a queda de cabelo dessas pacientes. Mas tem bastante alternativa de estética, sobrancelha, e a mulherada vai atrás, né? Então dá um jeitinho. Dá um jeitinho e elas são lindas, né? São maravilhosas, são guerreiras, né? Exatamente. Nada melhor que a prevenção. Nada melhor que a prevenção. Um recado final, então, a quem está nos assistindo, de repente está passando por esse processo, enfim, a palavra é sua. Então, eu acho que a gente tem que lembrar da prevenção mesmo, né? Hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física, manutenção de peso, né? Cuidado com excesso de consumo de álcool, tabagismo, né? Cuidar de si, eu acho que... Um equilíbrio. Um equilíbrio de saúde. Fazer acompanhamento médico periódico, as mulheres acima de 40 anos, né? Procurar atendimento, fazer mamografia é um direito de todas as mulheres. E eu acho que a gente não pode esquecer também, no mês de outubro, né, que a gente fala de câncer de mama, que ele também existe em homens, né? Então, para o homem que sentiu alguma nodulação, algum processo diferente, também procure atendimento e procure ajuda. Com certeza. Obrigada de dispor desse tempinho de conversar conosco, né? É informativo. Nossa, valeu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vitrine Plus, patrocínio. Miriam Gotter, Espaço da Beleza. Bianco Interiores. EIMA, Imagens Médicas Avançadas.